Bom dia, Igreja de Deus. Muito bom poder estar aqui com vocês nesta manhã bonita de sábado e ver gente bonita de Jesus aqui também. É uma bênção e um prazer poder nesta manhã poder compartilhar a palavra de Deus com você. Estar aqui com o pastor Javan, eu já conheço já tem um tempo. Como é que estava conversando com ele aqui, como que esse mundo é da volta, né? Conheci o pastor Javan na época que eu fazia teologia lá na Bahia, e nós fizemos alguns trabalhos juntos lá no distrito dele, que era um distrito, assim, fenomenal, irmãos. Um dos distritos, acho que um dos melhores distritos que eu já tive a oportunidade de conhecer. Uma igreja ativa, jovem, animada, evangelista, e o pastorzão Javan era pastor lá. Tive a oportunidade de fazer lá uns congressos, umas semanas, né? Comportei também lá na cidade. Lembro uma vez que a gente fez uma semana de santa lá, né? O pastor Javan teve que batizar 28 pessoas, sozinho lá, né, pastor? Dor de coluna lá durante a semana inteira, batizando só na Semana Santa. Então, uma bênção poder estar com o pastor Javan, com a Nilvânia aqui, e com essa igreja animada e abençoada que é a igreja de Nova Iguaçu, distrito de Nova Iguaçu. O Ciro não se apresentou, né? Eu sei que todo mundo conhece, mas eu vou apresentar ele assim, né? Ciro é a primeira ancião da igreja, está acompanhado com a Ellen, aqui é a sua esposa, né? É isso aí? Tô certo, gente? É isso mesmo? Não, tô certo. Que bom poder estar com vocês. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesta hora, no livro de Ageu. Está na Bíblia, viu, irmãos? Esse livro tem na Bíblia 2 capítulos, Antigo Testamento, profetas menores, né? Para te ajudar aí a achar. Depois de Sofonias, está na Bíblia também. Antes de Zacarias. Entre Gênesis e Apocalipse. Está aí. Ageu, capítulo 1, nós vamos falar um pouquinho hoje, nesta manhã, sobre soberania de Deus e o impacto dela na nossa fidelidade, ok? Nós vamos falar nesta manhã sobre soberania de Deus e o impacto dela em nossa fidelidade. Antes de ir para a história, eu quero falar algo com você e compartilhar algumas coisas que às vezes eu não consigo entender, como alguns não consigam entender. Na verdade, entendo aonde está a fonte da situação. Entretanto, não consigo entender como essa caminhada dura tanto tempo. Quero dizer algo para você, irmãos. Primeiro, nunca tenha medo e receio de falar sobre mordomia em nenhuma das suas perspectivas. Por quê, pastor? Eu respondo isso de maneira simples para você. Porque como o sábado, como o casamento, como o batismo, é um tema bíblico. Nós não precisamos ficar dando voltas e voltas, para tentar explicando para a igreja, para o crente batizado, por que a igreja tem que falar sobre mordomia cristã. É simples, amigo. Se você ler a Bíblia, você vai entender o porquê que nós falamos sobre isso. A não ser que a igreja decida e escolha que os líderes da igreja, eclesiásticos, façam como Moisés fez quando desceu do monte. O que Moisés fez quando desceu do monte, irmãos? Ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos. Era como se estivesse dizendo para o povo: vocês querem que eu lidere a igreja, o povo de Deus, sem lei? Ok, então vamos lá, vamos ver como é que vai dar isso aí. Alguns, infelizmente, antes da introdução, isso aqui não é nem introdução, ok? Alguns, infelizmente, querem que a liderança, às vezes, rasgue algumas páginas da Bíblia e lidere de acordo com a sua vontade. Deus, uma coisa para você: essa igreja
ela trabalha com a agenda de Deus e não com a agenda do homem, irmãos. E a agenda de Deus está aqui, ó. Agenda de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Como pastor, e você como líder, como pregador, não tenha medo de falar sobre temas bíblicos. Agora, se você for falar um tema que não é bíblico, aí é um problema. Ok? Mas não tenha medo de falar sobre temas bíblicos, como a questão da homossexualidade, como a questão do dízimo, como a questão da oferta, como a questão do sábado, como a questão da alimentação. Não tenha medo. Quando você escolhe permitir que a soberania de Deus tome conta da sua vida, você toma posse de uma autoridade que Deus o constitui. E quando você abre a palavra de Deus para pregar a verdade, você é uma autoridade constituída por Deus para falar sobre aquele assunto. Então não tenha medo. Sabe o que acontece, irmãos? Eu creio, o inferno treme quando a gente abre a Bíblia para falar sobre as verdades de Deus. Treme. E eu creio nisso. Nesta manhã nós vamos falar sobre um tema bíblico. Vamos abrir a Bíblia. E eu quero falar sobre também para a galera, e eu gosto, para a galera assim pós-moderna. E eu sou desse contexto também. Eu gosto de falar para essa galera, para a juventude. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui em cima, aqui na igreja, é lugar de abrir a Bíblia. Entenderam isso? Aqui não é lugar para filosofias vãs. Sabe por que a igreja, em muitos lugares, está caminhando do jeito que está caminhando? Porque falta palavra, irmãos. Falta Bíblia. Pessoas querem vir aqui para falar sobre filosofia, para falar sobre Bauman. Vai ler Bauman na tua casa, não tem problema. Aqui em cima, irmãos, é Bíblia, a palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse. É ela que transforma, é ela quem muda a vida, é ela quem tira aquilo que está do avesso e coloca do lado certo, é a palavra de Deus. Então, galerinha aí da pós-modernidade, não tem problema nenhum, eu leio muito, irmão, sobre filosofia, sociologia, gosto de ler. Mas quando eu venho aqui é Bíblia, palavra de Deus aberta, explanada, porque é ela quem vai transformar vidas. E eu creio nisso. Pega a sua Bíblia aí, você está com Bíblia? Pega a sua Bíblia. Segura ela assim, bem forte, bota ela no coração. Isso. Nós vamos orar mais uma vez, ok? Vamos falar com Deus nessa hora. Oremos. Eterno Deus, tua palavra está aberta. E nós queremos nesta manhã clamar, Senhor, o auxílio do Espírito Santo. Porque sem Ele, isso aqui se tornaria somente um discurso. E nós não queremos vir aqui nesta manhã para fazer um discurso. Nós queremos que a tua voz seja ouvida. Nós queremos que a tua palavra, Senhor, seja impressa, gravada, marcada em nossa mente e coração. Por isso, use a tua palavra, que é poderosa nesta manhã, para transformar, Senhor, o coração daqueles que ainda têm coração orgulhosos e que têm caminhado sozinho, não permitindo que o Senhor seja soberano na sua vida. Transforme esse ser. Se esse ser for eu, Senhor, me transforme. E use esse pecador nesta manhã para falar a outros, em nome de Jesus. Amém. Ageu foi levantado por Deus, irmãos, para pregar num tempo muito difícil para o povo de Israel. O que estava acontecendo no seu contexto? O contexto era que o povo de Deus tinha se afastado do ideal de Deus. E quando nós nos afastamos do ideal de Deus, irmãos, é tragédia. O povo de Deus, vamos fazer uma recapitulação, foi liberto do Egito. E eles ficaram quanto tempo como escravos lá, irmãos? Você sabe disso? Aproximadamente 430 anos, escravos no Egito, como cativos ali. Mas Deus tinha dado uma promessa que um dia iria levantar um libertador e tirar aquele povo de lá. Então, esse momento aconteceu. Deus protege Moisés, que deveria ter sido morto por causa de um decreto ali do faraó. Então, Moisés, ele cresce no Egito, em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, aprendendo a língua, aprendendo os costumes, aprendendo a guerrear.
Depois de um tempo ele tem para Midian e fica mais 40 anos lá. É o segundo período de 40 anos. Agora Moisés aprende a depender de Deus. Moisés agora, ele passa um período de 40 anos para entender que apesar da sua importância no Egito, ele era pequeno diante da grandeza de Deus. Então esse período de 40 anos era o momento em que Moisés passou para aprender que sem Deus ele não era nada. Foi um período de entender que Deus é soberano, que Ele é o Criador, e que Ele é criatura, e que Ele depende totalmente e exclusivamente de Deus. Eu vejo por aí pessoas com algumas síndrome, irmãos. E a pior dela é a síndrome da eternidade e imortalidade. Tem gente que acha que é Deus, não é assim? Tem gente que acha que é imortal, tem gente que vai morrer nunca. E vai viver na sua vida de maneira, eu vou viver do meu jeito. Eu vou viver do meu jeito. Isso me lembra o cisismo que aconteceu por ocasião da Revolução Industrial, quando quebrou a questão da teologia de Deus como centro, e o racionalismo entrou. E sabe o que tem acontecido? Parece que, assim como aconteceu com Laodiceia, se você lembra do contexto da história, que Laodiceia estava imersa a um racionalismo, e esse racionalismo entrou dentro da igreja. Por isso que Deus diz que Laodiceia era morna, porque lá tinha, a cidade era morna, e a igreja agora se tornou morna também. O que me parece é que a sociedade é quem tem indicado o caminho que a gente tem que seguir, e não mais a palavra de Deus. E muito disso, irmãos, tem entrado dentro da igreja. A gente está na época do coach, não é assim? Tem nada a ver, tem nada contra coach. Ok? Mas esse espírito tem entrado dentro de alguns, que você é independente, você é o cara, você é o melhor, você é aquilo outro, e não precisa de Deus. Não depende de Deus para nada. Sou eu que trabalho, por que eu vou devolver dízimo? Dinheiro é meu. Sou eu que dou duro lá no trabalho, por que eu vou devolver dízimo para pagar pastor, para pagar a igreja? Não tem que devolver mesmo. Se está devolvendo por esse motivo, não tem nem que trazer. Lembra-se de uma coisa, irmãos. Essa igreja, ela só depende do poder de Deus para avançar. Não se esquece disso. Se você devolver o dízimo ou não, a igreja vai avançar, varão. Vai avançar. Essa igreja nasceu, irmão, não tinha um centavo. Se você conhece essa história, você sabe. Tinha nada, irmãos, tinha nada. E hoje nós somos mais de 20 milhões de membros. Ela precisa do poder de Deus para avançar. Se acha que devolver, ser fiel a Deus, é para sustentar uma vida que alguns acham de luxo, de obreiro, não traga, irmão, faça esse favor para você. Porque dízimo não tem a ver com Deus está precisando do meu dinheiro. Tem a ver com conexão com Ele. A gente vai aprender sobre isso hoje. Então Moisés, ele passa 40 anos lá em Midian. Depois ele volta para libertar o povo. E agora ele vai para o deserto. Mais 40 anos. Para quê, irmãos? Para entender um pouco mais, aprender um pouco mais, que é a vontade de Deus e não a dele. Que é Deus soberano, que é Deus que cuida, Deus mantenedor. Chega então o momento do povo entrar na cidade, na Canaã. Josué reúne o povo. Você lembra lá daquele momento de Josué? Último capítulo de Josué. Josué, olha, chegou o momento da gente entrar na terra. Só que eu tenho que fazer um resumo com vocês, porque vocês parecem ter amnésia. Você parece que esquece algumas coisas. Você lembra como é que Deus cuidou da gente? Rapaz, a gente caminhou 40 anos no deserto, as sandálias não se gastaram. 40 anos caminhando, e com o mesmo chinelo. Saíram com o chinelo lá do Egito e terminaram a caminhada com o mesmo chinelo, amigo. Meu chinelo dura 1 ano, 2 anos, irmão. Mesmo chinelo. Coluna de fogo. Nuvem. Para proteger o povo. O povo está com fome, pão, água amarga, água doce, Rio Jordão, tanta coisa. Não quero pão mais não, a gente quer carne, então toma carne, vocês querem? Toma carne. E aí Josué faz essa recapitulação com o povo. Olha, nós vamos entrar na terra agora, só que vocês precisam fazer uma escolha hoje. Isso tem uma ligação com o que vai acontecer nos últimos tempos, irmãos. No final dos dias. Não temos como escolher aceitar Jesus quando a porta da graça fechar. Antes de entrar na terra, precisamos entender que Deus é soberano. É antes de entrar, não é depois. Olha, nós vamos entrar, mas antes,
Escolhei, pois, hoje a quem você quer servir. Senhor Deus, os que os seus antepassados serviram, Deus dos amorreus. Eu fiz minha escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça a escolha de vocês. E o povo, não, longe de nós adorarmos outros deuses. Longe de nós. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus que nos libertou. Aí, irmão, sabe o que acontece? Eles entraram na Canaã, na terra. Sabe aquelas crianças que parecem que fala aqui, entra aqui? Não, tá bom. Olha, não mexe ali na tomada, tá bom? Tá bom, não mexe. 10 segundos depois vai lá e ó, plim, na tomada. Parece que esse movimento é cíclico, né? O povo entrou na terra e adivinha o que eles fizeram, irmãos? Idolatria. Deixaram Deus de lado. Eles se tornaram soberanos de sua própria vida. E sabe o que aconteceu com isso? Tragédia, morte, escravidão. Chega o momento dos reis de Israel, né? Aí Ezequias abriu a sua casa e deixou que os babilônios entrassem. Capítulo 15 de Jeremias, verso 4, vai dizer que o cativeiro babilônico nasceu na casa de um homem que deveria ter sido homem de Deus, a casa de Jeremias, a casa de Ezequias, a casa de Manassés, filho de Ezequias. É que vocês vão passar mais 70 anos agora como escravo em Babilônia. Então o povo foi viver como escravos. De novo, Deus tinha falado, vocês não vão ser mais escravos. Mas se quiser voltar a viver como escravo, vocês desobedeceram, vão viver como escravos. Desobedeceram, voltaram para a escravidão. Passou 70 anos, é o momento de voltar para casa. Sabe o que os babilônios faziam? Quando eles entravam numa cidade para destruir, sitiar a cidade, eles faziam algumas coisas. Eles matavam a linhagem real e deixavam alguns vivos, e esses alguns vivos eles não deixavam na cidade. Eles levavam para a Babilônia para preparar esses da linhagem real para então ser inserido no contexto da Babilônia, de idolatria. Você lembra de Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra lá? Quando eles chegaram lá, sabe o que aconteceu? Chama eles, dá logo comida para eles, a nossa comida, para que eles possam começar a ser inseridos no nosso contexto. Muda o nome deles. Muda o nome. Não é mais Daniel, é Belsazar. Não é mais Misael, Ananias e Azarias. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Para ser inserido na cultura religiosa, na cultura do país, na cultura de idolatria. Ok? Então eles faziam isso. Uma outra coisa que eles faziam era destruir, irmãos, toda a cidade. Eles destruíam tudo. E foi assim que eles fizeram quando invadiram Jerusalém. Destruíram tudo, irmãos, as casas. Destruíram o templo. Ficava no centro de Jerusalém. Destruíram o templo. Então levaram o povo, depois de 70 anos, a profecia de Jeremias se cumpre. E o povo volta agora para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, eles encontram a cidade destruída, em ruína. Você imagina aí, você que trabalhou, nasceu num lar mais simples, lutou, trabalhou e construiu as suas coisas, e vem alguém de fora e destrói tudo, taca fogo, derruba. Eu imagino o povo de Jerusalém, os israelitas voltando para Jerusalém. Qual que foi o sentimento? Eu imagino que deve ter sido um misto de alegria e tristeza, irmãos. Alegria porque estavam voltando do cativeiro, voltando para a sua terra natal, e tristeza ao chegar em Jerusalém. Quando eles chegam ali, eu fico imaginando crianças, adolescentes que foram levados para Babilônia, e quando voltaram, eles começaram a lembrar: essa aqui era minha casa, isso aqui era meu quintal. Pode abaixar um pouquinho. Eu corri aqui, era minha vida isso aqui. Olha, era o quarto do meu pai, tem mais nada. Meu pai plantava aqui, os gados do meu pai era aqui, ficava aqui, eu ajudava ele. Tem mais nada aqui. As ervas daninhas tomaram conta. Eles tinham que recomeçar. Eles tinham que reconstruir. Era hora de colocar a Deus como soberano, irmãos. Havia também algo que estava destruído em Jerusalém. Mais importante do que as casas deles era o templo. E muito mais do que para nós hoje, irmãos, o templo ele tinha uma simbologia. Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, me faz um santuário. Para quê, irmãos? Para que eu possa fazer o quê?
habitar no meio de vós. Para o povo de Deus, o santuário, o templo, ele simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era ali que Deus se manifestava. Tinha muito mais, significava muito mais do que parede, do que alvenaria, do que janela, do que porta. Não tinha a ver com isso, irmãos. Inclusive, queria orientar você que ensina por aí, querendo fazer a comparação do santuário com a nossa igreja, o templo hoje. Tem nada a ver, viu, irmãos? É outra doutrina. Doutrina de santuário e doutrina de igreja não tem nada a ver uma com a outra. Lugar santo, lugar santíssimo. Isso aqui é um local diferente, mas não tem nada a ver com o santuário do Antigo Testamento. Quando eles voltam, sabe o que eles fazem, irmãos? Eles começam a reconstruir as suas casas. Até aí nenhum problema. Porque quem não quer reconstruir a sua casa que foi destruída? Até aí tudo bem. Até aí tudo tranquilo. Eles contrataram os melhores carpinteiros, os engenheiros, pedreiros, e começaram a reconstruir as suas casas. Só que enquanto eles batiam os martelos, a cada batida de prego, de martelo, eles anunciavam que não estavam nem aí para a presença de Deus. Porque eles andavam pela cidade e eles passavam pelo templo, irmãos. E o que significa templo para o povo de Deus do Antigo Testamento? O que significa, irmãos? Presença de Deus. Eles passavam e olhavam o templo em ruína e nada de manifestação de Deus. Nada. Porque foi uma escolha que eles fizeram. E como o povo naquela época adorava no templo, levava suas ofertas, seus dízimos no templo, e se o templo estava em ruína, o que logicamente estava em ruína, irmãos? A adoração do povo. Não havia mais devolução de dízimo e oferta. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma coisa muito clara, a gente precisa entender. Porque dízimo e oferta não tem a ver com dinheiro, entenda isso em nome de Jesus. Tem a ver com conexão com Deus, tem a ver com estar ligado a Ele, a fonte. O povo parou de ser fiel porque não tinha Deus mais como soberano. O povo não adorava porque não tinha mais Deus de Israel como Deus da sua vida. Todo aquele que está conectado com o Senhor, irmãos, todo, entende isso que eu estou falando. Tem a ver com adoração. E o povo de Israel, a história da Bíblia, quando você lê, eles sempre materializavam a sua adoração e gratidão. Sempre, irmãos. É assim desde o Antigo, desde Gênesis. Sempre foi assim, não vai mudar. Essa é uma das formas de adorar. E se você não adora dessa forma, amigo, a sua adoração não está completa. Precisamos entender isso. Eles começaram a construir. Então Deus levanta quem? Ageu, pastor, e agora constituído como profeta. Capítulo 1 diz assim, no verso 2, depois disso, de todo esse contexto: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Era ele dizendo, ainda não é tempo de colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, não é tempo. Olha o que o povo disse, irmãos, de coração aberto para todo mundo vir: não é tempo de priorizar a Deus e a sua vontade em nossa vida. Que povo ingrato, irmãos. 70 anos no cativeiro não foi suficiente para aprender que Deus precisa ser Deus. Não foi suficiente. Viveram num país pagão, idólatra. Voltam para sua casa, para sua cidade, para sua terra. E a Bíblia deixa muito claro, não porque eles eram bonzinhos e mereciam, por causa da graça de Deus eles foram libertos. Dom imerecido, eles não mereciam voltar, por causa da fidelidade plena do Senhor. E Ageu continua dizendo, verso 3: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Pergunta para você, igreja de Deus, pense em você agora. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Pensa nisso, irmãos.
É tempo de você ficar se preocupando com coisas terrenas, coração duro, egoísta, enquanto a minha presença na sua vida continua destruída. É o que Deus está falando. O que significa casa de Deus, irmãos? O que significa o santuário, o templo? Presença de Deus no meio do povo. É tempo de você ficar se preocupando com as coisas terrenas, enquanto eu não sou teu Deus. Ah, pastor, mas a gente tem que viver. A gente tem que cuidar da nossa vida. Não estou falando disso. Nós precisamos sair hoje aqui, irmãos, nesta manhã, com as coisas no seu devido lugar. E parar de inverter as posições das coisas. O meu desejo como pastor, e esse é o desejo de Deus, é que você saia daqui hoje com a certeza plena de que escolheu ter a Deus como primeiro lugar na sua vida. E mais nada. E mais nada. Essa é uma escolha que eu e você precisamos e devemos fazer. Depois de Deus, a família. Tem que cuidar da família, irmãos. Está trabalhando muito? Ah, mas eu quero dar um futuro melhor. Futuro melhor não tem a ver só com vida financeira. Tem a ver com vida emocional. Sobretudo vida espiritual. Quanto tempo você não passa com a sua família em culto, em oração? Coisa simples da vida. Quanto tempo você não sai com teu filho, com a tua filha, com a tua esposa? Quanto tempo, varão e varoa, você não sai para dar uma saída juntos? Família, irmãos, tem que cuidar dela. Mas se você não colocar Deus em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? A família vai ficar também para lá, ó. Alguns pensam que trabalhando muito e juntando dinheiro, está cuidando da família. Não está cuidando da família, não. Está alimentando o egoísmo do seu coração. Acaso é tempo de ficar se preocupando com as coisas desse mundo, enquanto Deus não é Deus na sua vida? É tempo para isso? Deus faz um convite para o povo. Agora sim, do Senhor dos Exércitos. Aqui ainda são as consequências. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Irmão, dizer uma coisa para você. Você está plantando vento, vai colher tempestade, já disse o profeta Joel. Eu fico vendo, sabe, pastor, irmão Ciro, fico vendo pessoas que plantam laranja estão querendo colher uva. Irmão, é ilógico isso. Pessoas plantando maçã querendo colher melancia. Não tem lógica isso. Deus é justo, irmãos. Por mais que às vezes não pareça, Deus é justo. E a Bíblia diz que eles estavam plantando muito e colhendo pouco. Eles comiam e não se fartavam. Eles bebiam e não se satisfaziam. Vestem-se e não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você pode fazer o que você quiser para me colocar no meu lugar. Pode botar carro, dinheiro, família, pode botar. Tenta se esforçar o que você quiser para botar no meu lugar. Você nunca vai ficar satisfeito, porque existe um espaço na sua vida que só eu posso preencher. Você até tem dinheiro, mas bota aqui, não rende nada, porque você nunca está satisfeito. Nunca é suficiente. Come, não se satisfaz, porque não é comida que vai satisfazer a sede que você tem de mim, filho. Entenda isso. Entenda isso. É Deus dizendo para mim e para você nesta manhã: filho, quero ser o teu Deus. Deixa eu ser soberano. Você é limitado. Você lembra disso? Lembra dos atributos de Deus incomunicáveis? Onipresente, onisciente, onipotente, eterno. Nós não temos nenhuma dessas coisas. Um mosquito pica a gente morre, irmãos. Possivelmente a maioria dos que estão aqui precisou de condução para chegar aqui. Você precisa dormir, que se tu não dormir, tu morre. Se tu passar 3 dias sem beber água, tu morre. Se tu passar tantos dias sem comer, vai morrer também. Você está andando na rua, leva um tombo, dependendo da forma que você cai, você morre. Limitados, totalmente limitados, necessitados de um ser ilimitado, que é Deus eterno.
Para de colocar coisas no lugar da minha presença na sua vida. É Deus falando. Deus então faz um convite para o povo: olha, parem tudo que vocês estão fazendo e vão reconstruir o templo, que significa a minha presença. Então Ageu fala com o povo: Josué, ouve. Não é o mesmo Josué, é outro. Ele ouve isso, era um dos líderes do povo. Reúne a liderança. Eu quero falar primeiro com você que é líder. Olha para mim, você aqui que é líder. Estou falando líder de igreja, não. Estou falando você que é líder e exerce a função de líder em algum lugar. Você é líder na sua casa, então você tem responsabilidade. Você é líder aqui na igreja, aí dá um upgrade na responsabilidade. Imagina eu aqui como pastor, irmãos, pregando para você sobre dízimo, oferta, família, sábado, templo, talento, tesouro, e não devolvo minha oferta. Que lindo, que legal. Não sou fiel, olha que maneiro. Sabe por que o povo começou a fazer errado? Porque os líderes foram os primeiros a fazer. Já estavam desconectados. E aí encontraram uma liderança que estava muito desconectada. E sabe o que esse povo estava desconectado? Seguiu a liderança que estava desconectada. Os líderes se reuniram e falaram: está tudo errado, a gente precisa mudar, nós precisamos reaver as coisas. Pare todas as obras das casas e vamos reconstruir o templo do Senhor. Então eles despediram, irmãos. A Bíblia diz que todos ouviram e atenderam o chamado de Deus, amém? Todos, diferentemente de muitas histórias bíblicas, nesse caso, todos obedeceram o mandar de Deus. Então eles despediram os pedreiros, pararam de se preocupar com as coisas deste mundo e começaram a colocar Deus em primeiro lugar. Começaram a reconstruir o templo. Trabalharam incessantemente. Ellen White vai dizer que quando o povo começou a reconstruir o templo, eles começaram por um lugar muito especial e significativo para o povo de Israel. Eles não recomeçaram pela salinha das crianças. Não teve briga de departamentos nesse momento. Sabe por quê? Porque Deus voltou a ser o soberano. Nessa hora não teve briga para ver qual departamento que ia fazer o evento mais bacana do ano. Não teve nada disso. A comissão se reuniu e eles tomaram uma decisão. Juntos, unânimes: nós precisamos reconstruir o altar de Deus. Ellen White diz que o primeiro lugar que eles reconstruíram foi um local onde Deus se manifestava e a Shekinah de Deus descia e parava sobre o povo. Foi ali, irmãos. E ali eles se consagraram. Ali, irmãos, eles levaram as suas ofertas. Ali eles adoraram e começaram a trabalhar para que Deus, uma outra vez, mais uma vez, pudesse se manifestar de maneira grandiosa no meio do povo. E eles começaram, irmãos, a trabalhar. Trouxeram a melhor madeira, os melhores materiais, dedicaram tempo. Eles não terceirizaram a sua missão, irmãos, entenda isso. Eles não contrataram pessoas para fazer, eles colocaram a mão para fazer. Eles não mandaram uma procuração para que outro fizesse no seu lugar. Não, irmãos, isso não é função só de pastor, isso é função de uma igreja, porque a igreja é uma missão. Então eles foram, irmãos, cada um fazendo a sua parte. Passou alguns anos, o templo fica pronto, prontinho, reconstruído. E eu imagino que nesse momento o povo ficou esperando, aguardando. E agora? Nós queremos ver a Deus. Capítulo 2 de Ageu. E eu vou encerrar com esses versos. Capítulo 2, verso 6. O templo está pronto. Mais do que o templo físico, o templo vida espiritual, templo do Espírito Santo, o nosso corpo, a nossa casa, morada de Deus, estava pronto. Porque não adianta o templo físico de parede estar pronto se o templo espiritual não está pronto. Assim diz o Senhor, capítulo 2, verso 6. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Olha, é Deus dizendo: filho, estou voltando a ser o soberano da sua vida.
Estou chegando para tomar conta de novo. Farei tremer todas as nações. Percebe, irmãos, não tem a ver com parede, tem a ver com presença de Deus. As quais trarão para cá o quê? Trarão para cá o quê, irmãos? Seus tesouros, diz a palavra de Deus. O povo materializava a gratidão e na sua adoração. Eles não vão vir aqui com essa linguagem pós-moderna, que Deus só aceita o meu coração e tudo mais. Amém, irmãos, Ele aceita o seu coração. Mas se você entrega o seu coração pela metade, você não adorará a Deus por completo. Para com essa conversa de graça barata. Graça é para nós, porque não foi de graça para Deus. Ele tem que pagar com a vida, com o sangue. Ele morreu no horário do sacrifício do holocausto, no sacrifício da tarde, para cumprir o que foi prometido desde o Antigo Testamento, dos profetas, sacerdotes, que Ele é o Cordeiro de Deus, que tinha pecado do mundo. De graça para nós, foi de graça. Então pare de tratar a graça como se fosse uma graça barata, porque ela custou o sangue do Rei do Universo. E tudo que eu e você façamos, irmãos, podemos viver aqui 1000 anos, que ainda não conseguiremos retribuir aquilo que Deus fez por nós. Então trate de adorar da maneira que Deus pediu para você. Trate de seguir a agenda de Deus e não a sua própria agenda. O verso continua: e encherei este templo de quê? De glória. As nações vão vir para cá, vão trazer os tesouros. Após isso, após esse momento de adoração e de dependência e entendimento de que eu preciso ser o soberano, criador, e você criatura, depois disso eu encho esse templo de glória, porque depois disso eu sei que tem corações inclinados à minha presença. E Deus, para não deixar dúvida para você, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. É dele, varão. É dele. A roupa que você está usando aí, deixa eu contar uma coisinha para você. É dele. O tempo que tu tem é dele. A família que tu tem é de Deus. Tu tem saúde para trabalhar, ajoelha todo dia e agradece a Deus, porque quem te deu saúde foi Ele. Você tem uma casa, é emprestado, tem um mordomo cuida de coisas que não é dele. Não é sua, é de Deus. É de Deus. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Depois disso, templo pronto, templo de parede, templo espiritual, coração, mente. Depois disso, tudo preparado para a adoração plena, perfeita. A glória deste templo. E eu queria que você pensasse como você como templo nessa hora. Eu queria que você pensasse em você como templo, porque é isso mesmo que somos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo templo, declara o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor dos Exércitos. Palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Tem um convite para fazer para você. Queria chamar a equipe aqui a equipe distrital de mordomia cristã. Vou mostrar para você, aqui na minha Bíblia eu tenho esse adesivo que você vai ganhar. Tá vendo? É para você colar no seu inário, na sua Bíblia, na sua lição. Se você entendeu a mensagem nesta manhã, você vai atender o apelo de Deus. Porque não tem nada a ver comigo, irmãos. O pastor Tiago pode fazer nada, pode fazer muita coisa por você, não. É orar, é o que eu posso fazer. Não tem a ver comigo. Se você veio aqui nesta manhã pensando em atender um apelo de homem, está enganado, não pode fazer nada. Sou pecador como você, vacilão, necessitado da glória e da graça de Deus. Vai receber um papel aí, ok? Vou esperar todos receberem. Entregue para todos, todos. Se não der para todos, depois você vai receber em algum momento, ok? Um
Enquanto as pessoas vão falando aí, entregando, quero contar para você um pouquinho da minha experiência. Sabe esse jovem que está falando com você aqui, pastor? Olha que audácia, né? Eu me denominando jovem, né, irmãos? Mas eu sou jovem mesmo, irmão. A juventude está aqui. Por enquanto eu sou jovem também ainda na idade, mas por enquanto, porque tudo isso passa e é vaidade, né? Como disse Salomão. Mas a juventude está aqui. Deus tem para você, esse pastor jovem aqui, está falando para você, não nasceu no lar adventista. Batizei tinha 18 anos, irmãos. Nasci num lar um pouco desestruturado. A minha mãe com 23 anos já tinha 4 filhos. Eu não tive pai. Morava num local, irmãos, aonde funcionava boca de fumo. Eu não tinha chinelo para andar. Tinha parente meu envolvido, inclusive, com tráfico. Mas um dia o evangelho chegou na minha vida. Chegou, irmãos. E chegou da forma com que tem que chegar na vida de todo mundo. De maneira simples, mas arrebatadora. Eu descobri que existia um Deus que me amava. E que podia mudar a perspectiva da minha vida. Perspectivas, expectativas. O evangelho entrou na minha vida, irmãos. E eu não conseguia conceber. Foi tão arrebatador que eu não conseguia conceber um Senhor, um Deus inocente morrendo no meu lugar, irmãos. Eu não conseguia. Toda vez que eu ouvia, irmãos, que Jesus tinha sido apedrejado, tinha cuspido em Jesus, humilhado, negaram a Jesus. Eu não conseguia, eu chorava. Toda vez que eu ouvia, eu chorava. Porque eu não concebia isso. Porque eu conhecia a minha natureza, eu sabia quem eu era, eu sei quem eu sou, irmãos. Eu sei quem eu sou. E esse ser aqui, irmão, se não fosse a graça, esse dom imerecido, amigo, não estava nem aqui. Na verdade, eu não estaria aqui há muitos anos nesse mundo, nesse planeta. E hoje eu sou um pastor da igreja, sabe por quê, irmãos? Por causa da graça e da misericórdia de Deus. E Deus deu uma coisa para você, desde que aceitou o evangelho. Pensa que foi fácil? Foi não. Eu casei e fiquei 1 ano e meio desempregado. A igreja sustentava a gente com cesta básica. Foi difícil. Muito difícil. Mas eu escolhi ser fiel. Aparecia emprego no sábado lá em casa pra gente. Eu conheço o Deus que me libertou. Eu vou trocar a minha primogenitura por um prato de lentilha. Eu quero ser fiel a Deus. E Deus me honrou, irmãos. Isso aqui não tem a ver com teologia da prosperidade como pregam aí por fora. Isso aqui tem a ver com a fidelidade de Deus, que prometeu que ia honrar aqueles que o honram. Ele disse, irmãos, Ele disse, se Ele disse, meu amigo, eu não vou questionar, foi Deus quem falou. Eu honro que me honram. Me prove nisso para tu ver se eu não vou abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida. Ah, é barganha, então conversa com Deus, meu amigo, foi Ele quem disse. Não foi uma igreja, uma placa, uma instituição. Foi o Senhor quem disse. E bênção sem medida não tem a ver só com bênçãos materiais. Sobretudo tem a ver com bênçãos espirituais. Porque o nosso lar não é aqui, irmãos. Em breve a gente vai estar em casa. Daqui a pouquinho a gente chega no nosso lugar de origem. E é para lá que eu quero ir, meu amigo. Você recebeu aí um papel. Esse papel aí, irmãos, simboliza um pacto. Já quero dizer para você o seguinte: Deus já fez um pacto, uma aliança com você. Ele faz, é Ele quem sempre toma atitude, dá o primeiro passo. Sempre, e sempre vai ser assim. O que nós vamos fazer aqui agora, irmãos, é dar uma resposta diante daquilo que Deus já fez por nós. E qual a resposta que você vai querer dar? Essa igreja, irmãos, essa igreja aqui, nós, igreja, nós somos peregrinos aqui, varão. Nós somos peregrinos, nosso lar não é aqui.
A gente está se preparando para a eternidade, meu amigo. Entenda isso. 2017, boa parte das pessoas aqui sabe. No último ano do colégio eu tive que enterrar meu filho, meu único filho, irmãos. Tive que sepultá-lo. Isso dilacerou meu coração. Mas o meu lar não é aqui. Eu estou aqui de passagem, sou peregrino, sou forasteiro, irmão. Se pudesse eu andava de mochila todo dia, para que as pessoas pudessem entender que eu estou só passando por ali. Se pudesse dormir em barraca, irmãos, para que as pessoas olhassem como o povo de Israel que dormia em tendas e olhassem e pudessem, isso aqui, ele não mora aqui, está aqui passando, está só acampando. Ele é um acampante nesse mundo mal. Nós somos acampantes nesse mundo mal. Daqui a pouquinho, irmãos, o nosso diretor maior vai chegar, irmãos, e vai nos levar para a nossa casa definitiva. E eu creio nisso, meu amigo. Eu creio nisso. Anseio por isso. Queria que ele voltasse agora. Por isso você tem que se preparar para se encontrar com o Senhor. Viver de acordo com a salvação que já recebeu. Pacto 1. Primeiro Deus no meu dia. Lê aí o papel. Que horas que você vai dedicar? Tem que estar com Deus o dia inteiro. Mas que momento você vai separar para Ele? Somente para Ele? Que momento? Você vai dar o que sobra para Deus? Coloca no papel aí. Escreve. Se você não tiver uma caneta aí agora, escreve no teu celular. Abre aí no teu celular, escreve aí agora para você passar para o papel depois. Que momento que eu vou dedicar para Deus? Esse momento vai ser de Deus. Eu tenho o meu momento. Eu tenho a minha hora. A hora que eu oro pela minha família, pela igreja de Deus, pelos alunos da Novo Tempo, intercedo por eles todos os dias. Hoje a gente vai ter um momento junto lá. Não falte, por favor. Segundo, primeiro Deus na minha família. Tempo, saúde. Qual que vai ser o meu pacto com Deus nesse sentido? Eu quero cuidar da minha saúde. Irmãos, quem já me viu pregar sabe que normalmente é assim, eu sou direto. Quem já me viu sabe. Irmãos, em 2017 eu pesava 90 e tantos quilos. Peso 68 hoje. Sabe por quê, irmãos? Falar bem aberto para você. Porque tomei vergonha. Sério? E decidi seguir o plano que Deus tem para os seus filhos no que diz respeito à saúde. Você pode até não aceitar, você tem um livre-arbítrio. É base do governo de Deus. Mas você não tem como não concordar. Porque é um tema bíblico. E o que você pode fazer para cuidar da sua saúde? Tem coisas que é só você, meu amigo. É luta, não é fácil não, eu sei que não é. Deixar de comer algumas coisas não é legal. Exercer atividade física não é fácil. É legal, mas não é fácil. Faça esse pacto com Deus. Não pense no outro, pense no que você pode dar para Deus. Primeiro Deus no orçamento familiar, nos dízimos. Olha para mim aqui, você que não é dizimista e trabalha. Está na hora de se acertar com Deus, meu amigo. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com placa de igreja. Nada a ver com isso. O Evangelho vai avançar. Se sinta privilegiado por ser co-participante da pregação do Evangelho. Nós temos uma jovem chamada Letícia, que foi minha missionária do ano em missão ano passado. Sabe onde ela está hoje, irmãos? Na Rússia. Daqui a 7 dias ela estará no Quirguistão, lá na janela 1040, fazendo sabe o quê? Pregando o Evangelho como missionária. Você pode ir lá no Quirguistão? Talvez você nem sabe onde é isso, né? Nunca nem ouviu falar talvez desse país, né? Você pode ir lá? Você pode, sabe por quê? Porque quando a Letícia abrir a boca lá, quando a Letícia arregaçar as mangas lá, não é só a boca dela que vai falar, é a boca da igreja que decidiu ser fiel, meu amigo. Quando a Letícia arregaçar as mangas para trabalhar e cuidar de alguém, são seus braços que vai estar lá porque você decidiu ser fiel.
Quando o pastor Luiz Gonçalves aparece na Novo Tempo, não é o pastor Luiz Gonçalves que é o pastor daquela pessoa que está ouvindo e aceitando a Jesus. Aquela pessoa é sua ovelha que você escolheu ser fiel, é sua ovelha. Não é a boca do pastor Luiz Gonçalves, não é a boca do Arilton, é a boca de uma igreja, de um povo que escolheu ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É por isso que a gente precisa, irmão, ser pactuantes. Porque esse Jesus que nós conhecemos, existe cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo que não tem sequer uma porção da Bíblia escrita na sua língua ainda. Você sabia disso? Quase metade do planeta, irmãos, quase metade do planeta ainda não ouviu dessa maravilhosa notícia que Jesus veio e morreu para salvar a vida deles. Você tem noção disso? E sabe como é que esse evangelho vai chegar lá? Com um plano didático, uma ideia fantástica de Deus. Plano de fidelidade financeira. As Bíblias chegam lá, irmãos, no Oriente Médio, porque você escolheu ser missionário através da sua fidelidade. Não tem noção disso, amigo? Isso não tem a ver com plano de homens, isso tem a ver com Deus. Seja dizimista fiel, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Você precisa ser ofertante, pactuante. O pastor João falou que é pactuante. Eu também sou, graças a Deus. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é meu mantenedor, meu ajudador. Ele dá tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Tudo que eu sou tem a ver com Ele. Minha família, meu tempo, meus talentos, tesouros, tudo é dele. Eu sou mordomo. Eu deveria devolver tudo, irmãos. Mas como Ele é maravilhoso, a sociedade dele parece um pouco injusta. Você pode, eu sou seu sócio e você fica com 90% e eu com 10%. Mas se você for grato a mim, oferte, para que você seja abençoado. Deus, no cumprimento da missão através dos meus dons, está enterrando o seu dom, meu amigo, minha amiga. Está na hora de efetivá-lo para a honra e glória de Deus. Você que recebeu o papel, levanta o papelzinho aí. O pessoal tinha que tirar uma foto agora aí. Levanta bem alto, bem alto. Todos que receberam, levanta. Isso, levanta aí. Tira uma foto aqui do povo. Fica aí com o papelzinho levantado. Eu quero gravar esse momento aqui. Eu quero que esse momento seja, sabe, fique assim guardado no nosso coração. Porque isso que você vai fazer é com Deus, ok? Ok? Abaixa agora. Quantos nessa manhã querem fazer um pacto com Deus? O Deus que já fez o pacto com você. Quantos querem? Levanta aí o papelzinho, bem alto. Levanta, quer fazer pacto com Deus? Tem outro desafio para você. Eu quero convidar você a vir aqui na frente agora. Todos que levantaram, vem aqui. Cabe todo mundo aqui, irmãos. A gente vai se apertar aqui. Não tem problema não. Sobe aqui em cima aqui do púlpito, da plataforma. Não tem problema. Pode subir aqui, fica perto de mim aqui. A gente vai ficar junto. Fica aqui em cima. Bota ali no chão, cantinho. Isso, vem, pode vir. Vem você chegando, a gente vai ficar junto mesmo aqui. Sentir o calor um dos outros e da presença de Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Chegue mais, pode vir. E aí tem aqui a frente. Você pode depois, os que não conseguir chegar, ficar no corredor, ficar no cantinho ali. Mas o importante é que você venha e faça esse compromisso com Deus publicamente. Era assim que o povo fazia. Lembra do Salmo 126 que Ezequias escreveu? Depois de ter sido curado de uma doença de morte, recebeu mais 15 anos de vida. Ezequias diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo? E sabe o que ele diz? Tomarei o cálice da salvação e cumprirei publicamente os meus votos. Cumprirei meus votos. Mais do que esse compromisso que você está fazendo aqui agora, mais importante é cumprir agora, irmãos. E vou dizer uma coisa para você: sozinho tu não vai conseguir. É simples assim, é uma equação fácil de entender. Não vai conseguir, meu amigo. Então pare de lutar sozinho, porque não tem a ver com a sua força. Permita que Deus seja o seu soberano. Pare de se preocupar e gastar tempo e energia com coisas que não são tão importantes. E deixa Deus ser Deus.
nós estamos aqui no altar. Lembra onde o povo começou a reforma? Foi no altar. Simbologia de presença de Deus, manifestação de Deus. Eu creio que Deus se manifestou aqui nesta manhã. Eu creio, irmãos. Eu creio. Porque se manifestou para mim. E eu cultuei. Eu adorei. Porque Ele merece o nosso louvor. Você que está sentado no seu banco, fique de pé. Nós vamos fazer uma oração agora. Seu papelzinho simbolicamente. É só uma simbologia, coloca assim no seu coração. Se você ainda não decidiu um tempo, porcentagens, vai conversando com Deus aí agora para fazer esse... Ai, pastor Javão, vai ser tão bom depois daqui 1 mês, 2 meses, a gente vê isso materializado nos nossos relatórios. Isso vai ser uma bênção. Não estou falando de relatório de dízimo e oferta só não, irmão. Estou falando de igreja mais presente nos cultos. Família mais unida e sorridente porque estão fazendo culto no lar. Gente que decidiu guardar o sábado de novo. Gente que decidiu trabalhar para a obra de Deus na sua comunidade, no seu bairro. Gente que escolheu cuidar da saúde. Relatórios que mais do que uma igreja aqui na terra vai estar escrevendo. São anjos relatores que vai estar relatando o livro dos céus. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, o Senhor está presente aqui neste lugar, Senhor. Sentimos o mover do Teu Santo Espírito nesta manhã. Porque a Tua palavra foi aberta. Mais do que aberta, ela foi falada. E mais importante do que isso, ela foi ouvida. Foi internalizada. E olha essa multidão de adoradores aqui, Senhor, diante do Teu altar agora. Vir até o Teu altar de adoração, Senhor, é uma resposta diante de tudo que o Senhor já fez por nós. E como o Senhor é fiel, nós cremos, o Senhor continuará fazendo. É o nosso tudo em resposta ao tudo de Deus. Às vezes, como igreja, Senhor, nós não entendemos que algumas vezes o Senhor nos dá ordens. A Bíblia diz que o mar te obedece, os ventos te obedecem. E às vezes a igreja de Deus não quer te obedecer. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque às vezes, como o povo de Israel que voltou do cativeiro, nós tomamos decisões erradas. Mas nós queremos glorificar o Teu nome nesta manhã. Porque o Senhor não desiste de nós. Assim como o Senhor não desistiu do povo ali no retorno a Jerusalém, o Senhor não desistiu de nós. E hoje é o tempo de colocar o Senhor como soberano da nossa vida. Nós entendemos isso e queremos dizer para o Senhor: Senhor, pode tomar conta da nossa família. Assuma o lugar que é Teu. Nós saímos do trono agora. Pode sentar, Senhor. Pode governar. O Senhor é o nosso general, o nosso capitão. Que nossas decisões a partir de hoje esteja de acordo com o que assim diz o Senhor. O Senhor tinha um único filho e fez desse filho um missionário. Nos faça missionário, Senhor, na Tua vinha, na Tua seara. O Senhor disse que os campos estão brancos, os trabalhadores é que são poucos. São poucos porque nós não estamos ainda conectados de maneira plena, Senhor, com o Teu ideal. O Senhor se ofertou por nós. E quando nós ofertamos e devolvemos aquilo que pertence ao Senhor, a verdade é que nós é que somos a oferta. Por isso, Deus, nos entregamos como oferta viva em Tuas mãos agora. Adentramos ao Teu santuário. E por causa dos méritos de Jesus, nos achegamos, Senhor, à Tua presença de maneira plena.
A Deus, converte o coração daquele que precisa ser convertido nesta manhã. Talvez alguns ainda não tenham entendido. Eu peço que o Senhor não desista desse teu filho e dessa tua filha, Pai. Deus, que essa igreja seja verdadeiramente um movimento missionário. E que através da sua fidelidade, da nossa fidelidade, em breve os céus possam se abrir. E possamos abraçar o nosso Senhor Jesus. Nos dê a tua paz. Nos dê a tua paz, Senhor. E que a glória desta nova vida, para a tua honra e para a tua glória, seja maior do que a antiga vida, Pai. Nos despeça, Senhor, com a tua companhia. E nos dê um sábado magnífico na tua presença. Restaura a nossa vida. Restaura a nossa família. Restaura os nossos amigos. Salva-nos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado por esta manhã. Você quer dar um abraço aí no seu amigo? Aí tem um carinho aí para essa pessoa, sua família. Abençoe você, meu irmão. Seu nome. Abençoe sua vida. Abençoe, minha irmã. A equipe de mordomia cristã vai estar ali à porta, juntamente com o pastor Javan e com o nosso querido pastor Tiago Pilar, para cumprimentar a igreja. Peço que os diáconos possam ordenar a saída da igreja. E deixamos aqui o nosso abraço aos nossos amigos do Facebook que nos acompanharam. Que a paz do Senhor possa ser com cada um de vocês.